Bom sábado para todos. Gostaria de começar por vos cumprimentar e perceber que hoje o Senhor nos presenteou com um dia bonito. Aliás, tem sido norma nos últimos dias e por isso creio que é para nós uma bênção estarmos aqui na santa presença do Senhor. Cumprimento também todos aqueles que nos visitam e que nos dão a alegria da sua presença. Dou um abraço muito forte para aqueles que estão em casa. Este abraço não é físico, como devem calcular, mas desejo que eles também estejam bem e que possam também usufruir da mesma bênção que nós aqui esta manhã. Eu creio que todos nós estivemos atentos ao comunicado da UPASD e, por minha opção, eu tomo esta decisão de vos falar sem máscara, dado que, isto é importante que diga, dado que cumprimos todas as medidas de segurança, não é? E também para vos animar um pouco, eu digo-vos, é muito incómodo estarmos com máscara, é ou não é? E eu, felizmente, quando o nosso primeiro ancião ontem me dizia se eu queria pregar sem máscara só, graças a Deus que eu posso fazer. Em primeiro lugar, porque vos quero animar, porque é um passo que estamos a dar para a normalidade. Eu acredito que dentro de algum tempo nós poderemos estar já cá dentro sem o uso da máscara. Eu acredito. Não sei se vai ser, mas essa é a minha esperança. Dito isto, eu gostava de vos pedir que se colocassem de pé para podermos dirigir uma breve prece ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, uma vez mais, Senhor, nos abriramos de Ti, suplicando, Pai, que olhes para nós, Senhor, tal qual estamos. Mas Tu sabes o que nós precisamos de ouvir esta manhã. Não queremos ouvir a voz humana, Pai. Queremos ouvir a voz que vem de Ti, que vem do reino dos céus, Senhor. Ó Pai amado, eu Te quero suplicar que possas ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que eles estejam preparados para ouvir a Tua palavra, Pai. Paizinho amado, fica connosco e que ao abrirmos as Tuas Sagradas Escrituras, sejamos ricamente abençoados. É quanto Te ousamos suplicar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Desde novembro, por aí, do ano passado, portanto, do ano de 2019, até à data de hoje, tornou-se quase comum e recorrente ouvirmos, e às vezes também afirmarmos, que estamos a viver um tempo muito especial, com toda esta pandemia que nos remete para este confinamento cheio de limitações. No meio de tudo isto, há quem afirme que a pandemia veio para ficar, ouvimos já isto aqui e ali, que o mundo não voltará mais a ser o mesmo, porque o fundamento em que as sociedades estão não vai ser mais possível manter isso e que até se fala já numa nova ordem mundial, creio que também já ouviram isso. Outros afirmam que vem aí já uma vaga mais forte no próximo inverno, que devemos esperar que a ciência médica, que se encontra um pouco confusa com tudo isto, possa produzir tão ansiada vacina milagrosa, ou então, ouvimos também dizer que estamos a viver o fim do tempo deste planeta, ou seja, desta Terra. E uns afirmam ainda que é apenas mais um vírus, igual a tantos outros, e que isto é obra da confusão e da desinformação dos meios de comunicação social. Ou seja, ouvimos opiniões para todos os gostos. Mas eu creio que, como pessoas sensatas e equilibradas, prudentes que devemos ser, temos que olhar para isto de uma forma, eu diria, também ela equilibrada.
É inegável, ninguém pode negar, que esta pandemia veio ou seja, que esta pandemia, melhor dizendo, é uma ameaça real. Os números estão lá. E nós iremos ver dentro de alguns segundos isso. Que devemos tomar as medidas necessárias e evitar comportamentos de risco. Creio que também estamos todos de acordo com isso. No entanto, devemos de perceber que no âmbito das relações humanas fomos profundamente afetados, onde nos falta o calor do abraço, o calor do aperto de mão e outras formas de saudação, que quer admitamos, quer não, são laços que foram quebrados. E não sabemos, irmãos, quais as consequências disto tudo. Só o futuro o dirá. Eu fico muito feliz por ver a Igreja com um grande número de irmãos e irmãs e jovens. Fico muito feliz. Mas ficarei mais feliz quando estivermos na normalidade. No entanto, também devemos de perceber a dimensão, e essa aqui é preocupante também, a dimensão da crise social que está por aí. E essa eu creio que veio mesmo para ficar durante algum tempo. E como igreja que está atenta a estas situações, nós temos uma missão muito grande pela frente. Estar atentos às famílias que há 3 meses atrás estavam bem economicamente e que hoje estão sem emprego. Estão estendendo a mão, literalmente, para se poderem alimentar. Isto é preocupante. Eu gostaria de pedir ao Rui que colocasse o PowerPoint. Eu trouxe estes números não para que nós pudéssemos ficar desanimados, bem pelo contrário, mas para que possamos tomar consciência da realidade que estamos a viver. Estes números foram números que eu retirei e que foram atualizados ontem por volta das 19 horas. Covid-19, infectados 15.895.412 pessoas. Vítimas mortais, 640.996. Recuperados, 9.663.383 pessoas. São números que assustam. Todos estamos de acordo. O próximo, Rui, por favor. Outras doenças que parece que ficaram esquecidas no tempo, mas que são também a nossa realidade. Cancro generalizado, portanto, as várias formas de cancro. Vítimas mortais só este ano. 4.632.000 pessoas, 325. É este o número real, só este ano. Depois, HIV, SIDA. Este número é assustador. Eu não tinha noção deste número. 41.968.266 pessoas infectadas em todo o mundo. Isto é à escala mundial. Vítimas mortais só este ano. 948.166 pessoas. Malária, que é uma doença que atinge mais os países onde há clima tropical. Portanto, não é à escala mundial. Este ano, vítimas mortais, 553.245. Depois, um número mais assustador para mim. Há uns anos atrás eu fiz um estudo sobre este problema, a fome no mundo. E a cada 6, 7 segundos, isto há cerca de 10 anos por aí, a cada 6, 7 segundos morria uma pessoa em consequência da falta de alimento. Agora, irmãos, piorou a situação. A cada 4 segundos morre uma pessoa por falta de alimento. E dá-nos este número. Por dia, na ordem das 30.500 pessoas, e por ano,
uma população superior ao nosso país. 11.132.500 pessoas, em média, por aí. O tabaco, que é algo que nós sabemos que faz mal, e até os fumadores sabem disso. O número também é assustador. Só este ano já foram vítimas desse vício 2.819.570 pessoas. Algo que me assustou também, não tinha essa noção. O aumento demográfico, ou o aumento populacional no mundo. Em 1960, havia neste planeta 3,5 bilhões de pessoas. Em 60 anos, duplicou, mais que isso. Agora está em 7,8 bilhões de pessoas. O aumento das catástrofes naturais, refiro-me às tempestades, aos fogos, aos terremotos, estão a aumentar em número e em intensidade. E nós, cá em Portugal, sentimos bem isso, relativamente aos fogos. Não trouxe as percentagens da violência e da criminalidade, porque essas são assustadoras. Disse no início que trouxe estes números não para que nós ficássemos desanimados com isto, mas para tomarmos conhecimento destes números que nos devem alertar para o mundo em que nós vivemos. Este é o nosso mundo real. Um mundo que está cumprindo os sinais que Jesus profetizou há 2000 anos atrás. Um mundo que se encontra carente de esperança e de paz. Em resultado de todo este cenário, existem em todo o mundo cerca de 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão profunda. Estão espalhadas pelos hospitais, pelas casas de saúde, clínicas e muitas em sua casa. No entanto, neste número não estão quantificadas as pessoas que, no silêncio do seu coração, sofrem verdadeiros dramas pessoais e que anseiam ouvir palavras de conforto, de carinho, de amizade, que lhes traga realmente esperança e também paz. É aqui que nós percebemos a necessidade e a importância da missão da Igreja à qual nós pertencemos, de espalhar as boas novas do Evangelho, para que estas pessoas recuperem a alegria de viver e possam ter esperança no futuro melhor, porque o nosso mundo é aquele que nós vimos há momentos atrás. Ainda não o fizemos, e eu vou convidar-vos a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 27. Evangelho de João, capítulo 14 e verso 27. E a palavra do Senhor diz assim: dou-vos a paz, ou deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ao longo dos últimos tempos, este texto foi para mim um desafio, porque eu pessoalmente queria experimentar esta paz que o Senhor refere aqui. E ao longo das últimas semanas, foram semanas de alguma pesquisa, de algum estudo, e eu digo-vos que por essa pesquisa, por esse estudo, a palavra de Deus, ela nos revela que tipo de paz é que o Senhor está aqui a falar. Mas já lá vamos. O Senhor disse isto num contexto muito especial.
na véspera da sua morte, em que ele dá as últimas instruções aos seus amados apóstolos. Depois de ter celebrado a ceia pascal, a última ceia pascal, porque ela apontava para Cristo, que no dia seguinte haveria de se dar em sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor vai, depois dessa ceia pascal, vai instituir uma nova celebração. Uma celebração que vem até aos nossos dias e que tem dois objetivos, que é o de lembrar a morte de Cristo, o seu sacrifício expiatório por cada um de nós e de anunciar a sua vinda. E é por isso que a Igreja do Senhor, faz essa, ou celebra essa cerimónia de Santa Ceia. E Jesus, com o seu coração cheio de tristeza e de angústia, porque ele sabia, horas mais à frente, iria passar momentos terríveis e no dia seguinte iria dar a sua vida em favor de toda a humanidade. Apesar de tudo isto, o Senhor tem na sua mente e no seu coração uma preocupação: fortalecer o ânimo dos seus apóstolos. Ele sabia, Jesus, que os seus apóstolos iriam passar por momentos dificílimos, umas horas à frente. Eles iriam presenciar a prisão do seu amado Mestre. E numa prisão em que eles prometeram a Jesus que, se fosse necessário ir com Jesus até à prisão e, se necessário, também até à morte, todos eles disseram isto: nós iremos contigo, Senhor. Mas, no momento, o Senhor sabia que eles iriam dispersar e iriam abandoná-lo. Mais tarde, iriam acompanhar o julgamento do Senhor Jesus à distância, sabendo o que é que estava a passar através de João, como nos diz as Sagradas Escrituras. Depois assistiram à condenação de Jesus. Assistiram àquela resposta do povo ao pedido que Pôncio Pilatos faz: escolham entre Jesus e Barrabás. Se calhar teriam a secreta esperança de que o povo dissesse: nós queremos Jesus. É verdade que escolheram o Jesus, mas não o Cristo, mas sim Barrabás. Certamente que assistiram ao cortejo desde o palácio de Pôncio Pilatos até ao Monte do Calvário, em que Jesus nem carregar a cruz podia. Teve que ser Simão, o Cirineu. E depois assistiram àquilo que mais deve ter doído no seu coração: à crucifixão de Jesus. E devem ter pensado: é o fim de tudo. Jesus sabia disto. E porque sabia, ele vai, neste capítulo 14, que nos diz que é o capítulo onde Jesus inicia as suas últimas instruções àquele grupo de apóstolos, o Senhor vai iniciar com uma mensagem extraordinária: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Esta é a confortadora mensagem do céu e da volta do Senhor. Eles precisavam de ouvir esta mensagem, embora não a entendessem na hora. Mais tarde puderam entendê-la melhor. Depois o Senhor diz, durante todo esse capítulo, que o único caminho até ao Pai passava por Ele. Ele que era o caminho, a verdade e a vida. E que quem o quisesse conhecer, conheceria também o Pai, porque Ele e o Pai eram um. Falou no amor que levava à obediência aos seus mandamentos, no poder da oração e nessa promessa extraordinária do envio do Consolador, do Espírito Santo, para que acompanhasse todos os seguidores de Cristo até à sua vinda. E chegamos ao texto que nós lemos esta manhã. O Senhor diz: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Nós sabemos hoje que na cultura hebraica, quando se repetia uma frase, e Jesus usou muitas vezes isso, o exemplo era quando ele dizia em verdade vos digo, o Senhor queria enfatizar a mensagem que vinha à frente dessas palavras. E aqui passa-se exatamente o mesmo. O Senhor diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas que tipo de paz seria essa? Se eu pedisse aqui esta manhã a cada um de vós que me desse uma definição do que é a paz, eu tenho a certeza que eu iria ter muitas definições. Iriam convergir no mesmo sentido, mas muitas. Querem ver? Eu vou... obrigada, Rui. Paz, no nosso dicionário da língua portuguesa, diz-nos que é bem-estar interior, sossego, tranquilidade, boa harmonia, serenidade de espírito, concórdia, reconciliação, ausência de guerras, conflitos, confusões e por aí. Esta é uma definição que reflete os mais variados contextos do termo paz. Mas Jesus, neste texto, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Jesus marca aqui uma clara linha divisória entre o que era a sua paz e a paz que o mundo procura ou dá. Para entendermos melhor isto, quando Deus criou Adão e Eva, criou-os perfeitos, criou-os à sua imagem e semelhança, com uma característica extraordinária, porque Deus é um Deus de amor e um Deus de liberdade, e criou também dois seres que tinham essa liberdade, a chamada capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Então, o Senhor deu-lhes orientações muito precisas e disse-lhes, vocês aqui no Éden podem comer de todo o fruto das árvores que aqui se encontram, mas há uma que eu quero que vocês não toquem, não comam desse fruto, porque no dia em que o fizerem, certamente morrerão. Nós conhecemos a história, não a vamos aqui repetir. O que sabemos é que quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, sentiram o peso do pecado que veio através da desobediência, uma das coisas que eles sentiram logo foi medo. Se não reparemos, quando Deus, ao final desse dia, vai ao Éden e chama por Adão. Adão responde desta forma, Senhor, ouvi a tua voz e escondi-me. Porquê? Porque tive medo. O medo foi a primeira consequência, o sentimento de culpa foi a primeira consequência da desobediência. Curiosamente, Deus tinha uma solução preparada. E ela se encontra em Gênesis 3,15, todos nós conhecemos, quando Deus diz à serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher. E em algumas traduções, não tem esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em algumas traduções já vem escrito este, ou seja, aquele que sairia da descendência dessa mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E eu creio, irmãos, que esta é a profecia mais longa que existe em toda a Bíblia. Ela começa no Éden, cumpriu-se parcialmente no Calvário e vai cumprir-se totalmente quando Satanás for destruído para sempre. Muitas vezes dizemos, e com alguma razão, que a mais longa profecia é das 2.300 tardes e manhãs. Mas se olharmos ao espaço de tempo, percebemos que esta profecia que se iniciou no Gênesis vai até ao fim, à erradicação do pecado. Podemos ver por esta situação que o pecado provocou um vazio, chamado vazio existencial, em cada ser humano.
E Paulo confirma isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz: porque todos pecaram, carecidos ou destituídos. O termo é exatamente igual. Destituídos estão da glória de Deus. Um exemplo prático. Em cada ser humano há uma insatisfação enorme. Às vezes nós procuramos preencher esse espaço, esse vazio que há em nós. Imaginemos isto. Alguém vê um modelo, ou o último modelo da marca XPTO, ou seja, uma marca de topo, e anseia ter aquele carro. E então trabalha para isso, e logo que tem os meios para poder comprar aquele carro, ele vai buscar o carro ao stand. Aquilo é um momento muito especial. E traz-lo para casa, e é capaz de convidar os amigos a verem aquele carro. E sente uma alegria enorme, porque viu cumprido o seu desejo. Mas passa um mês, passa meio ano, e o brilhozinho daquela ilusão desaparece. Então parte dessa questão do carro e vai talvez para uma casa nova. E assim por diante. O homem procura preencher esse espaço que há em si mesmo com as coisas do mundo. Mas todos nós já percebemos que as palavras de Salomão aplicam-se muito bem aqui. No livro de Eclesiastes, Salomão salienta muitas vezes este termo. Tudo é, sabem o resto, vaidade. Ou seja, porque estas coisas não preenchem o nosso interior, a nossa necessidade de preenchermos esse vazio existencial. Não preenche. E é por isso que muitas pessoas procuram preencher esse espaço no entretenimento, na realização profissional. E quando se conseguem essas coisas, chegamos ao fim e percebemos sempre que o resultado é sempre o mesmo. Vazio. A solução divina, ela passava por enviar o Messias, o próprio Filho de Deus, para restaurar a humanidade à condição original. E essa promessa foi feita, como eu vos disse, lá no Éden. Ao longo do tempo, Deus enviava os seus profetas junto do seu povo para lembrar que no tempo determinado esse Messias haveria de vir. Para que o povo aprendesse isso e passasse essa mensagem também àqueles que o rodeavam. Para que todo o mundo pudesse conhecer esta mensagem. E nós sabemos que, por vezes, isso não foi feito. Também é uma lição para todos nós, como o povo de Deus que tem uma mensagem a dar ao mundo que nos rodeia. Vamos ver o que é que Isaías, um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías no capítulo 9, vamos ver o que é que Deus inspirou Isaías a escrever. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Creio que já todos encontraram, e diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Tomem atenção nisto que está aqui. Galileia dos gentios. E depois o verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui Deus está a revelar as origens do Messias, aquele que foi prometido. Reparem que
eu referi 700 anos antes de Cristo. No ano 723, 722, por aí, Samaria, a capital das 10 tribos de Israel, foi conquistada pelo Império Assírio. Por uma razão. É que eles se afastaram tanto de Deus, que entraram numa completa apostasia. E Deus não pôde fazer rigorosamente mais nada pelo seu povo. As 10 tribos que estavam em Samaria, dado que Benjamim e Judá estavam em Jerusalém. Então, aqui, uma das estratégias do Império Assírio era retirar parte do povo que ali estava e colocar nações estranhas àquele povo. Para quê? Para que as 10 tribos de Israel não pudessem encontrar-se mais em termos de identidade nacional. Houve uma mistura muito grande. Por isso aqui fala na Galileia dos gentios. Porque estas 2 tribos, Zebulon e Naftali, eram 2 das 10 que pertenciam, portanto, ao reino de Samaria. Então, aqui, o profeta Isaías chama a atenção deste pormenor, que é importante. Diz que Deus que haveria de tornar glorioso aquele espaço, aquele território. E o território de Zebulon e Naftali era exatamente a Galileia dos tempos de Jesus. Mas o verso 2 diz que, e vou passar a ler, ou reler, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. De onde surgiu Jesus no ano 27. No batismo que João Batista fez diante de Jesus, ou seja, o batizou no ano 27. É curioso que aí se iniciou o ministério de Jesus. A grande luz que apareceu neste povo que estava em trevas foi a presença física do Messias. Ou seja, Isaías estava aqui a mostrar as origens do Messias. Agora vejamos o verso 6. Este já mais conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías revela aqui que o Messias viria em forma humana. Um menino nos nasceu. Que viria como alguém que tinha sobre si o principado. E nós percebemos isto quando Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, conquistou a nossa redenção das mãos do usurpador, do príncipe deste mundo, Satanás. Depois aqueles atributos, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz, são atributos divinos que o Senhor evidenciará no reino que há de instaurar aqui nesta terra, um reino eterno. No entanto, este título, Príncipe da Paz, aplica-se muito bem ao ministério de Jesus. Por onde ele passava, o Senhor trazia consolo, conforto às multidões. Trazia-lhes paz e esperança. A paz e a esperança que eles tanto necessitavam. Vamos continuar. E vamos agora ao capítulo 53 do mesmo profeta Isaías. O capítulo talvez mais conhecido do livro de Isaías. E vamos ler não todo o capítulo, mas sim apenas os versos 4, 5 e 6. Este é um capítulo que nos fala acerca do sofrimento do Messias. Então, no verso 4, diz-nos assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como disse há momentos atrás, este capítulo revela o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Revela também que esse foi o ponto mais alto da redenção humana, da nossa redenção. E neste capítulo, Isaías repete por 11 vezes, irmãos, 11 vezes, que Jesus tomou o nosso lugar. Eu vou pedir que me acompanhem agora de novo nesta leitura, mas vamos fazer uma coisa. Vamos colocar isto na primeira pessoa. Então seria assim, verso 4, certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. E eu o reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fui curado. Eu andava desgarrado como uma ovelha, e me desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a minha iniquidade. É assim que nós devemos de ler estes textos, meus amados, porque tem mais impacto, porque nos toca mais fundo. Reparem que há algumas traduções, eu não sei se alguns dos irmãos e irmãs podem ter essas mesmas traduções, eu não sei qual é a tradução, mas há uma tradução que diz assim, na parte final do verso 4, quando diz aqui na minha, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, há algumas traduções que dizem assim, e nós pensávamos que Deus o castigava pelo pecado. Vejam o que é que diz o verso 5, no início. Mas, ou seja, não era assim. Mas ele foi traspassado pelos meus pecados. Quer isto dizer então que Jesus morreu não tanto pela humanidade, mas por mim, na primeira pessoa. E quando nós colocamos isto neste cenário, tudo muda. Porque toca mais fundo. Vejam o que é que Paulo nos diz na sua carta aos Romanos. São textos extraordinários que nos dão muita esperança e uma certeza enorme. Vamos ao capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Creio que já encontraram. Então, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos e no verso 10, ele escreve assim, porque se nós, quando inimigos, é curiosa aqui esta expressão de Paulo, o que ele está a dizer é que quando nós pecamos diante de Deus, nós tomamos esta forma, de inimigos de Deus. Erguemos uma barreira entre nós e Deus. O pecado faz isso. Mas o texto não para aqui, e infelizmente para nós. E então diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, à semelhança daquilo que aconteceu com os nossos primeiros pais, quem procurou quem? Foi Deus que foi à procura do pecador, do transgressor. Ele faz o mesmo connosco. Hoje, venha ao nosso encontro. Mas continuemos com o texto. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, através de quem? Como é que diz a vossa tradução? A minha diz, mediante a morte do seu filho. Esta é a única forma de nós podermos voltar às origens, ou seja, ficarmos de novo em harmonia, reconciliados com Deus. Não há outra forma.
só através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas o texto ainda nos diz mais alguma coisa. Diz, portanto, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, vejam a grande notícia, seremos salvos pela sua vida. Neste texto, Paulo dá-nos a certeza da salvação. E às vezes é muito triste nós dizermos, eu não sei se estarei salvo. Deus tem que ser mesmo muito misericordioso para salvar-nos da nossa pecaminosidade. Estamos a pôr em dúvida o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a boa notícia aqui é que depois de reconciliados com Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor nos diz que nós somos salvos em Cristo. E vejam o que é que diz o verso seguinte. E não apenas isto, parece que não termina aqui a boa notícia. E não apenas isto, mas também nos gloriamos. Sabem o que é que isto significa, irmãos? É que também nos haveremos de regozijar. Vejam, em quem? Em Deus. Não sei como é que está a vossa tradução. A minha tradução diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em tudo isto, nós podemos perceber, de uma forma clara, sem a mínima dúvida, que quando vamos aos pés do Senhor, de coração sincero, sem nada a esconder, nós somos perdoados, somos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E não podemos duvidar um segundo que seja de que já estamos salvos em Cristo Jesus. Esta é a certeza que os textos que nós acabamos de ler nos dão. E o texto diz-nos que nós devemos de nos gloriarmos, não em nós mesmos, porque não há mérito em nós, de forma nenhuma, mas devemos de nos regozijar em Deus. Pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu grande amor, refletidos na cruz do Calvário. Vamos acrescentar mais um texto, e no mesmo capítulo, o verso 1, deste capítulo 5, diz assim, justificados, pois, mediante a fé. O que é que vem a seguir? Temos paz. Então, a paz que o Senhor Jesus queria deixar aos seus discípulos era Ele mesmo. Percebemos isto? O Senhor fisicamente não podia ficar mais, mas a certeza da salvação em Cristo era a paz que Ele queria deixar aos seus discípulos. E é essa certeza, é essa paz que Ele nos quer deixar hoje. Eu digo-vos, não foi fácil estas semanas no estudo, porque eu coloquei um objetivo na minha vida. Ao olhar o texto que nós lemos inicialmente, eu queria perceber que tipo de paz é que Jesus me queria oferecer, me queria dar. Mas sabem, irmãos, esta paz não é teórica. Ela tem que ser vivenciada. E eu aprendi que o Senhor me dá a certeza da salvação em Cristo. Quando o texto diz justificados, é tornados justos aos olhos de Deus. Como se nós nunca houvéssemos pecado. É algo de extraordinário isto. E diz que quando nós somos justificados desta forma, nós temos paz com Deus. E volta a reafirmar, porque o discurso não se pode contradizer, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio. Gostaria de vos convidar a ler no Evangelho de João,
de novo, mas agora no capítulo 16. E no verso 33. Então diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós conhecemos de cor este texto, mas sabem, foi a forma como Jesus terminou o seu discurso diante dos apóstolos. Se ele antes tinha falado no desejo de deixar a sua paz, uma paz que era diferente daquela que o mundo poderia dar, que não consegue dar. Agora o Senhor completa o seu discurso desta forma: tenho-vos dito isto. Ou seja, o Senhor falou numa mensagem confortadora para aqueles homens, que naquela altura não entenderam muito bem as palavras do Senhor, mas entenderam bem quando aconteceram todas as coisas. Eles viram que as palavras do Senhor Jesus estavam a cumprir a cada momento, em cada situação. Mas aqui o Senhor deixa-nos estas palavras também para nós hoje. Ele não está a dizer que o mundo em que nós vivemos vai ser uma coisa fácil. Já não era naquele tempo para os apóstolos. Sabem, irmãos e irmãs, ser cristão naquela altura era correr perigo de vida. Hoje podemos dizer que não sei até quando. Mas nós vivemos num mundo contra a natura. Se não façam esta experiência, junto dos vossos amigos comecem a falar insistentemente na volta do Senhor. Irão perceber o que eu vos digo. Vão perceber que, não venhas falar nisto. Vão perceber que o mundo não quer, grande parte não quer ouvir falar de Deus. Até o rejeitam. Mas o Senhor está a dizer que nós iremos passar por aflições. Não sabemos que tipo de aflições, mas há uma coisa que sabemos. É que a certeza da salvação em Cristo está cá dentro e ninguém nos pode tirar essa paz, essa confiança. Ninguém. É por isso que nós devemos ser as pessoas mais felizes da terra. Os mais felizes, os mais bem-aventurados. Porque temos a certeza da salvação em Cristo. A paz que o Senhor quis deixar foi esta. A certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu oro ao Senhor para que cada um de nós, quando tiver dúvidas, quando pensar que, afinal de contas, somos rejeitados por todos e não temos valor para ninguém, pensemos que somos algo de muito precioso aos olhos de Deus. Ao ponto de o próprio Deus se ter dado naquela cruz na pessoa do seu Filho. Paulo afirma isso. 2 Coríntios, capítulo 5, e versos 17 e 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Percebemos isto, irmãos? Então temos ou não temos valor para Deus? Então devemos ter o nosso rosto bem feliz, bem alegre. E falemos como o Zé há momentos falava na escola sabatina. Falemos da fé que nós temos no nosso coração, para que os outros que estão à nossa volta percebam que nós somos pessoas felizes, não com as coisas do mundo, mas com as coisas celestiais, que já estamos vivendo neste tempo. A certeza da salvação em Cristo. Meus amados, eu gostava de terminar com este desejo, que estes textos que nós acabamos de ler ficassem gravados. Romanos 5, 10 e 11 e verso 1 ficassem gravados na nossa mente, porque eles são realmente
a garantia de que nós poderemos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Um bom sábado para todos.